Fala pessoal, tudo bom? Começando aqui uma live fora do planejado, né? As nossas lives são sempre de terça e quinta, às 9 horas da noite. Mas aconteceu uma coisa na última live que me deixou muito brava. Eu fiz uma explicação super boa, falando sobre resistência à insulina, sobre o papel da resistência à insulina na síndrome do ovário policístico e o quanto a resistência à insulina afeta a mulher com SOP. E acontece que o meu celular deu um baita de um pau, superaqueceu e o resultado foi que eu perdi metade dessa live. Eu perdi a primeira parte dessa live, onde eu fazia justamente essas explicações. Aí eu voltei, continuei falando sobre o mesmo assunto, mas não voltei toda a explicação porque eu já tinha tipo uma meia hora de live, mais ou menos. E isso me deixou muito brava, porque tinha muita gente me perguntando sobre resistência à insulina, sobre o porquê a mulher com SOP tem tanta tendência a ter resistência à insulina, como a gente faz para identificar, como a gente faz para diagnosticar e principalmente tratar. E eu falei, ai caramba, eu perdi a principal parte, né, a parte mais importante da live. Então eu resolvi voltar aqui para falar sobre isso, porque eu sei que é um assunto de extrema importância para a mulher que tem síndrome do ovário policístico e é um assunto que nem todo mundo conhece, que nem todo mundo entende ainda. Então, para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, é de extrema importância vocês saberem, vocês entenderem por que a gente tem tanta tendência a ter resistência à insulina e por que dizem, inclusive, que o motivo pelo qual a SOP existe é a resistência à insulina. Vamos lá, gente. Dados estatísticos sobre a prevalência de resistência à insulina na mulher com SOP. Estima-se que quase 95% das mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico tenham também resistência à insulina. Gente, esse dado é de extrema importância e mostra o quanto relevante é a situação da resistência à insulina para as mulheres que são portadoras da síndrome do ovário policístico. É quase 100% das mulheres também apresentando resistência à insulina. E antes que você fale para mim, Carol, eu tenho SOP, mas eu não tenho resistência à insulina, presta muita atenção nessa live e assiste ela até o final, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Antes de mais nada, é importante vocês entenderem o que é a resistência à insulina. Resistência à insulina significa que o hormônio chamado insulina, por algum motivo, não está desempenhando o papel dele corretamente. O papel da insulina, gente, é fazer o transporte da glicose na nossa corrente sanguínea. Então, toda vez que você come um carboidrato, seja ele bom ou ruim, seja ele saudável ou não, não importa qual é o carboidrato, sempre que você come um carboidrato, o seu corpo responde a esse consumo, produzindo e excretando no seu sangue insulina. E a insulina tem o papel de se ligar a esse carboidrato já convertido em glicose, ou seja, já digerido, já absorvido, e fazer o transporte dessa glicose ao longo do seu sangue até que ela consiga deixar essa glicose dentro da célula, que é onde o nosso corpo vai então obter energia. Na mulher, quando a gente diz que tem resistência à insulina, podem acontecer, na verdade, 3 situações diferentes nesse processo todo de produção e utilização da insulina. E o mais comum, o mais presente, o que mais acontece na mulher com SOP é a mulher produzir insulina adequadamente, ou seja, ela responde a esse processo da digestão totalmente de forma normal, ela produz insulina na quantidade suficiente para fazer a digestão, a absorção desse carboidrato, mas por algum motivo essa insulina não desempenha o papel dela. Então a mulher consome 1x de carboidrato, libera 1x de insulina, ou seja, a quantidade está adequada, ela não tem nem excesso nem falta da insulina, mas por algum motivo essa insulina e esse carboidrato não se unem. É como se a gente estivesse tentando abrir uma porta com uma chave que não é dela. Então os dois não se unem, os dois não se juntam, não se ligam e por isso a insulina não tem a capacidade, ela não consegue transportar o carboidrato ao longo da corrente sanguínea, deixando ele dentro da célula. Qual que é a consequência disso? Muitas. A primeira consequência é que esse carboidrato que não chegou no destino dele, ou seja, essa glicose que não chegou no interior da célula, não vai gerar energia. Então é por isso que a mulher portadora da síndrome do ovário policístico sente tanto cansaço, tanta fadiga, sente tanta falta de energia, parece que não tem vontade de fazer nada. Tem alguém aqui que está me assistindo que sente isso? É algo extremamente comum da mulher com SOP. É esse cansaço, essa falta de indisposição constante. Muito sono, muita sonolência, muita vontade de dormir além das horas necessárias.
Essa é a primeira consequência dessa glicose que não foi devidamente transportada e não chegou onde deveria, que era o interior da célula. A segunda grande consequência, e também muito importante, é que se essa glicose não foi transportada para o interior da célula, significa que ela ficou no seu sangue. Ela está ali circulando na tua corrente sanguínea. E aí o seu organismo, muito inteligente, identifica que existe um excesso de glicose na sua corrente sanguínea e ele precisa agir contra isso, porque não é normal nem saudável uma pessoa ter excesso de glicose no sangue. E aí, uma vez que o nosso organismo identifica que está sobrando essa glicose, ele faz uma conversão dessa glicose em gordura e estoca essa energia em forma de gordura, principalmente gordura abdominal. Então é por isso que a mulher com SOP muitas vezes se queixa desse acúmulo de gordura na região do abdômen, na região central do corpo. Muitas vezes a mulher é até magra, não tem excesso de peso, não tem sobrepeso, não tem obesidade, mas tem esse excesso de gordura na região da cintura, do abdômen, da barriga. Isso é muito condizente, tem muito a ver com esse acúmulo de insulina e de glicose, tem muito a ver com a resistência à insulina de forma geral. E esse acúmulo de gordura na região do abdômen gera também outras consequências, como, por exemplo, o aumento da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, acúmulo de gordura também em outros órgãos importantes do nosso sistema, corporal geral. E, além de sobrar glicose na corrente sanguínea, porque ela não foi absorvida, não foi transportada, não gerou energia, a insulina que foi produzida, ela fica sobrando, entre aspas, no seu sangue. Porque uma vez que o seu corpo produziu essa insulina, ele produziu com a intenção de que ela transportasse glicose. E esse transporte não acontece, porque a ligação não acontece. E aí a insulina que sobra na sua corrente sanguínea sinaliza para o seu cérebro que está faltando energia e que por isso você precisa comer mais. Afinal de contas, é um hormônio que é produzido para transportar glicose. Se ela não está transportando, ela está vazia no seu sangue. Então, se ela está vazia, ela sinaliza para o seu corpo que, olha, eu preciso de glicose aqui para fazer a minha função, eu preciso trabalhar, né? Então, ela gera na mulher com SOP mais vontade de comer doce, mais vontade de comer massa, mais vontade de comer carboidratos de forma geral. Existem pessoas mais tendenciosas a consumir doce, porque gostam mais do paladar doce, e existem pessoas mais tendenciosas a consumir salgados, que são as massas, os pães e tudo mais. Não importa muito se a tua vontade é comer doce ou salgado. Se você for parar para analisar, é carboidrato, e é o que o seu corpo está pedindo, porque a sua insulina está ali vagando no seu sangue, sem poder transportar carboidrato. Então esse é o quadro mais comum e que atinge a maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico. Uma produção de insulina adequada, uma produção de insulina na quantidade certa, dentro dos parâmetros de referência saudáveis, porém essa insulina, quando precisa agir, quando precisa desempenhar o papel dela, por algum motivo ela não se liga ao carboidrato, deixando a glicose subir no sangue, deixando a glicose se acumular e aumentar na corrente sanguínea, o que faz a pessoa ter esse aumento de gordura, principalmente no abdômen. E a insulina que ficou ali vazia, que ficou ali sem transportar, vai gerar mais vontade de doce, mais fome, uma fome constante. Então a pessoa está o tempo inteiro querendo comer e ao mesmo tempo sem energia. Porque mesmo comendo mais carboidrato, mesmo consumindo mais fontes de energia, se a insulina não está funcionando, se a insulina não está transportando, esse carboidrato vindo dessa mais alimentação não vai também gerar energia, porque não vai conseguir chegar na célula onde ele deveria chegar. Gente, qual que é a importância de vocês entenderem isso? Primeiro, 95% das mulheres com SOP apresentam esse quadro. Então, hoje é muito mais provável você ter resistência à insulina do que você não ter, se você é portadora da síndrome do ovário policístico. Porém, o diagnóstico nem sempre acontece. E por que o diagnóstico nem sempre acontece? Porque eu não acabei de falar que a mulher com SOP produz insulina na quantidade certa? Que a mulher com SOP tem um mecanismo de não deixar a glicemia subir e acumular gordura justamente para isso não acontecer? A consequência disso é que nos seus exames de jejum, a insulina está ok, a glicose está ok, toda a parte que seria a referência de uma resistência à insulina, como hemoglobina glicada, índice Roma-R, vários outros índices que são usados para medir resistência à insulina, muitas vezes eles estão normais, eles estão dentro da referência.
Claro que na mulher com SOP é esperado uma insulina um pouco maior do que o ideal, que seriam abaixo de 6. Então, às vezes, a mulher tem uma insulina de 8, de 12, até de 16, mas isso está dentro da referência do laboratório. Então, quando você olha ali o número da referência e você olha o quanto deu seu resultado, você não percebe que existe um problema ali, porque está dentro da referência, embora o ideal seja uma insulina abaixo de 6. Isso não quer dizer exatamente um problema. Se a insulina estar 8, 12, 14, não é um problema isoladamente. Então, muitas vezes você olha isso e não percebe, não percebe algo de errado. E alguns médicos se recusam, não pedem, não gostam de solicitar o exame de curva de glicose e de insulina, que seria o único exame capaz de identificar a alteração da resistência à insulina clássica na mulher com síndrome do ovário policístico. Porque a curva de glicose e de insulina é o único exame que a gente pode confiar 100% o diagnóstico dessa resistência à insulina. Porque, gente, eu acabei de explicar para vocês, o nosso organismo libera insulina na quantidade certa, porém, depois que há o consumo do carboidrato, essa insulina não desempenha o papel dela. Então, não faz sentido você ter uma avaliação só em jejum, porque em jejum seus índices vão estar normais na maior parte das vezes. É esperado que eles estejam normais. A gente só consegue perceber essa pequena alteração quando a pessoa consome carboidrato, que é exatamente o que a curva de glicose e de insulina simula, né? Você vai em jejum para o laboratório, faz a coleta de jejum, onde você vai dosar insulina, glicose, fazer o Roma-R, hemoglobina glicada e todos os outros índices. Daí você ingere uma garrafinha de dextrosol, que é um líquido riquíssimo em carboidrato, e colhe sangue a cada 30 minutos depois dessa ingestão de carboidrato. Ou seja, você dá energia para o seu corpo, você dá glicose para o seu corpo de absorção rápida, para justamente poder analisar quanto de insulina o seu corpo produz mediante esse consumo e como ficam os seus níveis de glicemia depois. Ou seja, se essa insulina que você produziu, primeiro, ela está na quantidade adequada para o consumo de carboidrato que você teve. Segundo, se ela está desempenhando o papel e se ela está promovendo a diminuição da glicose, como seria o esperado. Na maior parte das vezes, a mulher com SOP apresenta alteração nesse ponto. Ou seja, depois que ela consome o dextrosol, que ela ingere a solução rica em carboidrato, ela apresenta ou um aumento muito grande de insulina, ou uma insulina ok, dentro do parâmetro normal, mas não suficiente para diminuir a glicose conforme o esperado. Então, é de extrema importância realizar esse exame para você saber exatamente como o seu corpo reage mediante o consumo do carboidrato. Se ele está produzindo a quantidade suficiente de insulina, se essa insulina está desempenhando o papel dela e se está sendo suficiente para a sua glicemia não ficar alta e poder baixar como era o esperado ela baixar. Por que que muitos médicos não solicitam a curva de glicose e de insulina? Eles vão dar inúmeras explicações para você. Eles vão dizer que não é necessário, que dá para perceber que você tem resistência à insulina através de outros exames, que a curva de glicose e de insulina é ultrapassado, é um exame antigo, que não serve para mais nada. Gente, tudo mentira, tá? O único motivo pelo qual o seu médico pode não querer solicitar a curva de glicose e de insulina é por ser um exame caro e o convênio vai cobrar dele se ele ficar dando muito custo pro convênio, tá? É triste falar isso, é revoltante falar isso. Sempre que eu falo, as pessoas se revoltam, mas infelizmente é verdade. Eu atendo inúmeros médicos no meu consultório que são meus pacientes, tenho amizade com muitos deles e é verídico. Sempre que um médico solicita muito exame, sempre que um médico dá muito custo para o convênio, se ele é credenciado, se ele atende pelo convênio, o convênio vai saber qual foi o custo desse médico por mês e se for acima do ideal, eles vão acabar cobrando isso do médico de alguma forma ou até descredenciando. Tive atualmente uma paciente minha descredenciada de um convênio importantíssimo de São Paulo, justamente por ela pedir muito exame. Então, é vergonhoso, é revoltante, mas infelizmente é verdade. Como a gente pode, no quadro geral da síndrome do ovário policístico, e a partir do momento que você sabe a importância do exame, sabe para que ele serve, sabe por que ele é importante para você com o seu diagnóstico de SOP, você pode exigir que o seu médico solicite, porque é um direito seu realizar os exames necessários, tá? Então, acho que essa é a principal forma da gente se prevenir e até reagir contra qualquer tipo de corrupção na saúde
privada do Brasil. A gente fala muito de saúde pública, né, da situação precária da saúde pública no Brasil, mas hoje em dia a gente vê que a saúde privada não está muito diferente, inclusive pode estar até pior em alguns sentidos, e essa solicitação de exame que às vezes não é feita, que não é pedida, que o médico foge de todas as formas possíveis de se pedir, eu acho que é bem sério e a gente tem que combater. A melhor forma de combater isso é com informação, é você saber por que você quer o exame, é você entender o que é esse exame, para que ele serve, e conseguir debater de igual para igual com o seu médico, mostrando que você tem conhecimento e que por isso você exige fazer o exame, tá bom? Por que que a curva de... Aliás, por que que saber da resistência à insulina, por que entender todo esse processo é de extrema importância para a mulher com síndrome do ovário policístico? Porque vem daí a maior parte, se não todas, as manifestações da síndrome. Quando a gente tem resistência à insulina, a gente não só acumula mais gordura no abdômen, que pode gerar uma esteatose, um acúmulo de gordura no fígado, como também o acúmulo dessa insulina no sangue pode aumentar outros hormônios, como por exemplo a grelina, que é o hormônio do apetite, fazendo com que a gente consuma mais alimentos, que a gente coma mais, que a gente tenha mais fome. O aumento da insulina no sangue também aumenta a dihidrotestosterona, que é a forma inativa do hormônio testosterona, principal responsável por sintomas como queda de cabelo, como acne, como excesso de pelos no rosto e no corpo. O aumento da insulina também diminui o LH, que é o hormônio responsável por fazer o nosso óvulo sair do ovário em direção à trompa, para que ele possa ser fecundado. Então, uma resistência à insulina não diagnosticada e não tratada pode ser ocupada pela formação dos cistos no ovário de uma mulher com síndrome do ovário policístico. Porque se o LH não está desempenhando o papel dele corretamente, porque não está na quantidade adequada, ele não vai favorecer, ele não vai permitir que o óvulo saia do ovário em direção à trompa. E aí esse óvulo fica dentro do ovário, ele já está maduro, ele já estava preparado para ser fecundado, e então ele dá origem a um cisto. É isso que formam os cistos do ovário da mulher com um ovário micropolicístico. Então, há uma pequena alteração, gente, na insulina, ou seja, um mecanismo que não está funcionando certinho, que seria a resistência à insulina, é capaz de gerar alterações em diversos outros hormônios em forma de cascata, como se fosse um ciclo. E aí, toda vez que isso acontece, a gente tem outros sintomas. Hoje em dia existem duas vertentes, duas explicações para a origem da síndrome do ovário policístico. E uma delas diz respeito a um desequilíbrio intestinal que geraria uma resistência à insulina, e a resistência à insulina seria capaz então de causar todas as outras alterações hormonais da mulher com síndrome do ovário policístico. Um outro exemplo de consequência de uma resistência à insulina, de um aumento da insulina, é o aumento da prolactina, o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, gente, é de extrema importância vocês entenderem todo esse mecanismo, vocês entenderem tudo que acontece no organismo de vocês, inclusive para você poder tratar. Como que a gente trata de forma natural a resistência à insulina? A gente tem duas formas de tratar, entre aspas, a resistência à insulina. A primeira forma, que não é um tratamento, é na verdade jogar embaixo do tapete o problema, é o uso dos antidiabéticos, como glifage, metformina, Victoza, Saxenda. Esses medicamentos atuam fazendo com que a insulina desempenhe o papel dela. Então, uma vez que você já produz insulina, que você tem a produção suficiente, você tem a produção adequada, mas ela não está desempenhando o papel, quando você usa uma metformina, um glifage ou qualquer antidiabético, esse antidiabético atua melhorando a sensibilidade do hormônio insulina à presença do carboidrato. Ou seja, é como se ele fizesse a ligação das duas moléculas, entendeu? Você tem uma glicose no seu sangue, você tem a insulina, as duas não estão se juntando, as duas não estão se unindo. O medicamento atua dando a mão para as duas e fazendo com que o processo de absorção e utilização dessa energia aconteça. Por que que é, entre aspas, um tratamento? Porque quando você suspendeu o uso do medicamento, se você não tiver mudado a sua alimentação, seu estilo de vida, a sua atividade física, o problema vai voltar a acontecer. A metformina, o glifage, os antidiabéticos, eles não atuam mudando a configuração do seu hormônio, eles não atuam lá no seu pâncreas, fazendo ele produzir um hormônio funcional, um hormônio que desempenha papel. Eles não atuam diminuindo a sua glicemia necessariamente. Eles atuam de forma pontual, fazendo com que o seu carboidrato, a sua glicose, seja devidamente transportada e chegue dentro da célula para gerar energia. Suspender o uso, o problema vai voltar. Então, gente, não é um tratamento. Você está mascarando os sintomas. Por que que a mulher, muitas vezes, quando usa metformina ou glifage, volta a ovular? Porque o glifage vai fazer a insulina funcionar,
consequentemente vai diminuir a quantidade de insulina no sangue, diminuindo a quantidade de insulina vai aumentar o hormônio LH, o LH vai fazer com que o óvulo que estava dentro do ovário possa caminhar em direção à trompa e consequentemente possa então ser fecundado. E aí o ciclo menstrual da mulher, que muitas vezes era ausente ou irregular, começa a acontecer certinho. Por quê? A diminuição da insulina fez o LH desempenhar o papel dele. Muitas vezes a mulher começa a usar medicamentos antidiabéticos e nota melhora na pele, melhora a nota no crescimento dos pelos ou diminui a queda de cabelo. Por que isso acontece? Porque quando você está usando o antidiabético, você está impedindo a insulina de se acumular, você está impedindo a insulina de aumentar. E aí, impedindo a insulina de aumentar, você, por consequência, impede também os hormônios andrógenos, que são os masculinos, de se elevarem. E aí, a diminuição desses hormônios vai favorecer a diminuição dos sintomas. Acontece muitas alterações com o uso do glifage ou da metformina, mas são alterações que acontecem enquanto você está usando o medicamento. Então é por isso que eu falo que eles não tratam, eles apenas mascaram os sintomas. Qual que é a forma de você realmente, efetivamente, tratar tudo isso? É você consumir o carboidrato da forma adequada. Gente, ontem eu vi um post que me deixou putíssima da vida. Desculpa a palavra, mas vocês sabem que eu falo palavrão. É um post de um médico super conceituado, que eu até admiro, que eu acho que ele até tem um trabalho bacana, que é da low carb, que é do estilo de vida low carb, que fala muito da dieta sem carboidrato e tal, dizendo que não existe dieta para síndrome do ovário policístico, que o que precisa é a mulher com SOP se conscientizar de que ela precisa abolir por completo o carboidrato. Gente, não é verdade, tá? Não caiam nessa. Cada vez mais, pessoas que seguem a linha da dieta da proteína, dieta cetogênica, dieta no carb, acabam falando uma atrocidade dessas. Mas isso para a mulher com SOP não se aplica. A mulher com síndrome do ovário policístico não precisa e não deve e não vai viver sem carboidrato. A ideia não é fazer uma exclusão completa do nutriente. A ideia é você aprender a consumir o nutriente carboidrato da forma, na combinação e na quantidade adequada. Então, a mulher com SOP, ela não precisa nunca mais, ela não precisa abolir por completo o arroz, não precisa abolir por completo a massa, a fruta, gente, de forma alguma. Até porque, gente, a mulher com síndrome do ovário policístico tem tendência a apresentar alterações no colesterol e no acúmulo de gordura no fígado, entre outras, por conta de uma síndrome metabólica. Então, a gente tem uma síndrome metabólica. O nosso metabolismo, ele não funciona como o metabolismo de uma pessoa completamente saudável. Nós somos portadoras da síndrome do ovário policístico e isso causa alterações metabólicas no nosso organismo. E isso faz com que, quando a mulher com SOP consuma uma quantidade muito grande de gordura, isso aumente o colesterol ruim, isso diminua o colesterol bom, isso aumente os triglicérides, isso aumente a gordura no fígado, podendo causar outras consequências e outros desenrolares muito sérios da síndrome do ovário policístico. Então entendam, a mulher com SOP não precisa viver sem carboidrato. Você não precisa abolir da sua vida as fontes saudáveis do carboidrato. O que é necessário na dieta da mulher com síndrome do ovário policístico? Porque sim, existe uma dieta própria para quem segue o tratamento da síndrome do ovário policístico. É uma dieta com o mínimo, sim, possível de carboidrato refinado. Então é claro que a gente tem que evitar ao máximo o açúcar, a gente tem que evitar ao máximo as farinhas brancas, a gente tem que evitar ao máximo os doces, mas principalmente, gente, a mulher com síndrome do ovário policístico tem que evitar adoçantes, porque o consumo do adoçante na mulher com SOP pode ser pior do que o consumo do açúcar, por conta da resistência à insulina, por conta da tendência a querer alimentos doces, por conta da parte psicológica inteira envolvida, por conta de uma série de alterações que a mulher com SOP apresenta. A mulher com síndrome do ovário policístico tem que sim evitar o consumo excessivo das gorduras, principalmente saturadas. Então, gente, uma pessoa que é saudável, que só quer perder peso, que não tem problema de saúde nenhum, tá tudo bem ela fazer uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica vai perfeitamente ajudar essa pessoa a perder peso. Na mulher com SOP, isso pode não acontecer. E isso pode, inclusive, piorar outros fatores para essa mulher, como o colesterol e o acúmulo de gordura no fígado. Então, não é legal a mulher com SOP consumir gordura demais. Não é legal a mulher com SOP abusar de bacon, de linguiça, de gorduras saturadas, de banha de porco, de manteiga. A gente pode sim consumir todos esses alimentos como qualquer outra pessoa pode, mas não de forma indiscriminada e à vontade.
como alguns profissionais pregam na dieta cetogênica ou na dieta da proteína. A mulher com SOP não deve consumir embutidos, peito de peru, presunto, todos esses alimentos que não têm carboidrato, que são completamente liberados na dieta cetogênica, mas que na mulher com SOP podem fazer uma atrocidade no nosso organismo. Por quê? Eles têm ciclamato, eles têm alguns tipos de conservante que pra gente causa e piora a nossa resistência à insulina, eles têm ciclamato. Eles têm uma série de compostos químicos que fazem a gente piorar a nossa resistência à insulina, que fazem a gente viciar o nosso paladar, que fazem a gente reter mais líquido. A mulher com SOP já apresenta uma alteração maior, uma tendência maior a reter líquido, a ter inchaço. Esses tipos de alimento podem piorar demais essa situação. Então, gente, tomem cuidado. E principalmente quando a gente fala em dieta low carb para síndrome do ovário policístico, além de tomar muito cuidado com os industrializados, os embutidos, os alimentos ricos em adoçantes, existem alimentos que a gente tem que incluir sim na rotina. Coisa que o doutor fulano de tal, que eu vi o post ontem, inclusive eu comentei bem malcriadamente no post dele, eu acho que ele já deve ter até apagado o comentário, falou que não existem alimentos que a gente precisa incluir, que não existem alimentos que precisam fazer parte da rotina da mulher com SOP que ajudam no tratamento. Gente, é claro que existe. A mulher com síndrome do ovário policístico precisa ter o suplemento adequado de vitamina D, um suplemento maior de ômega 3, de coenzima Q10. Existem diversos suplementos, inclusive nutrientes encontrados nos alimentos, que atuam diretamente melhorando a nossa resistência à insulina, controlando a nossa vontade de consumir doce, melhorando a nossa disposição. Existem alimentos funcionais que vão ajudar a gente a controlar quase que 100% dos nossos sintomas. Então, a mulher que, por exemplo, tem excesso de pelos, porque tem a dihidrotestosterona ou até a testosterona alta, ela pode se beneficiar de uma série de alimentos, como, por exemplo, chá de hortelã, folha de amora, soja. Existem alimentos que vão atuar diretamente no sintoma que ela tem por conta do aumento da testosterona ou da dihidrotestosterona. Então, a dieta low carb da síndrome do ovário policístico, gente, não é a dieta low carb que vocês encontram nos blogs de dieta low carb, que vocês encontram nos Instagrams dos profissionais que seguem a low carb. A dieta low carb da síndrome do ovário policístico é uma dieta específica e direcionada para as nossas necessidades e para as nossas alterações. Então, tem sim alimentos que vão atuar melhorando a sua queda de cabelo, que vão melhorar a sua pele, a formação de acnes, que vão diminuir o crescimento dos seus pelos, que vão atuar melhorando a sua resistência à insulina, te dando mais energia para o dia a dia, te ajudando a sair dessa monotonia e conseguindo fazer uma atividade física, que vão atuar melhorando o seu sono, que vão principalmente atuar melhorando o seu intestino. Porque, gente, quando eu falei que é uma alteração intestinal, a principal causadora da síndrome do ovário policístico, essa alteração é chamada disbiose. É um desequilíbrio da microbiota intestinal que piora em 100% a nossa resistência à insulina. Então, se o seu intestino não estiver adequado, se o seu intestino não estiver funcionando bem, se você tem formação de gases, fica com a barriga estufada, tem um processo digestivo difícil, isso vai agravar a sua SOP e os seus sintomas da SOP. Então, é importantíssimo a gente ter um tratamento global que envolva alterações e melhorias no nosso intestino, no nosso sistema digestivo, um tratamento que vai ajudar a gente a controlar os sintomas para melhorar nossa autoestima, melhorar nossa libido, melhorar nossa qualidade de sono, atuar melhorando no que realmente a mulher com síndrome do ovário policístico precisa melhorar, tá bom? Eu vi alguns comentários passando aqui, inclusive de uma paciente minha, que é a Danizinha. Após a consulta com a Carol, minha vida mudou. Meus exames após 3 meses estão ótimos. Minha insulina está perfeita. Nem com medicamento foi tão boa. Gente, esse é um depoimento completamente... Que a pessoa manifestou por conta, eu não pedi, eu nem sabia que a Dani estava aqui assistindo a live, e ela tá dizendo, gente, o que eu tô tentando explicar pra vocês, que nenhum medicamento vai fazer as vezes da alimentação, nenhum medicamento que trate a SOP vai de fato tratar o seu problema. Ele vai sim mascarar seus sintomas, ele vai sim colocar a sujeira embaixo do tapete, mas uma hora você vai ter que levantar esse tapete e vai ter que dar um jeito nessa sujeira. E é importantíssimo que vocês se conscientizem disso o quanto antes, que esse tratamento comece o quanto antes, porque quanto antes você começar, menos consequências você vai ter, menos problemas de saúde você vai ter, e mais fácil vai ser para você engravidar quando você quiser engravidar, ou mais controle de peso, de estética, cabelo, pele, unha e tudo mais vai acontecer.
Nutri, tive minha neném em janeiro, já estamos em março, minha menstruação não desceu mais, é normal? Adri, é super normal, tá? Principalmente se você estiver amamentando. Normalmente, os ciclos menstruais voltam depois do 6º mês, quando começa a introdução alimentar do bebê, tá? Oi, Nutri, quais alimentos mulheres que treinam musculação devem consumir? Pri, um assunto nada a ver com a live de hoje, mas manda essa dúvida pra mim no direct, manda essa dúvida pra mim no inbox, que aí eu te respondo com o maior carinho e amor do mundo, tá bom? Como muita macaxeira frita. Macaxeira, pra quem não sabe, é mandioca. E tem os ovários policísticos. Eles podem estar alimentando os policísticos? Cineide, nenhum alimento alimenta seus cistos, tá? Nenhum alimento vai lá e desempenha o aumento dos cistos ou faz você ter mais cistos. O que acontece é que a macaxeira, a mandioca, assim como a maior parte das raízes, é uma fonte importante de carboidrato. E então você está ingerindo muito carboidrato, se você come muito, como você colocou aqui. Se você come muita macaxeira, come muita mandioca, você está ingerindo muito carboidrato, você está piorando a sua resistência à insulina. Piorando a sua resistência à insulina, você aumenta os seus níveis de insulina no sangue, o que faz diminuir os seus níveis de LH. O LH vai impedir o seu óvulo de sair do ovário, fazendo com que ele se torne um cisto. Então, de forma indireta, consumir muita macaxeira frita pode alimentar os seus cistos, tá? Não é esse o termo correto, mas sim, o consumo de carboidrato faz com que os cistos aumentem, tá bom? Aumentem em volume e aumentem em quantidade. Tem mais, ciclo de 28 dias, a Dani falou. Olha, Dani, que orgulho de você, parabéns. A Jéssica falou, adoro suas aulas e lives. Posso tirar o açúcar de vez e carboidratos que viram açúcar? Ariane, presta atenção, todo carboidrato, independente dele ser saudável ou não, bonzinho ou vilão, ele gera glicose no seu sangue, ponto. Então, o que muda na ingestão de carboidrato de um saudável para um não saudável é a velocidade com que esse carboidrato vai gerar açúcar no seu sangue. Então, se você consome, por exemplo, açúcar refinado, aquele branquinho do pacote União, você come 2 colheres de sopa daquilo, ele vai ser muito rapidamente absorvido e ele vai chegar todo de uma vez só na sua corrente sanguínea, obrigando o seu corpo a produzir mais insulina para dar conta de transportar todo esse açúcar. Agora, se você ingere, por exemplo, 2 colheres de uma fruta rica em açúcar, como por exemplo a banana, esse carboidrato, por estar junto de uma fibra, por estar junto de outros nutrientes, ele vai demorar mais tempo para ser digerido. Ele vai chegar na sua corrente sanguínea de uma forma mais lenta, fazendo com que o seu corpo produza menos insulina para fazer o transporte desse carboidrato. Então, você não precisa cortar por completo tudo que vira açúcar, não precisa cortar por completo tudo que é carboidrato. Até porque eu estava explicando antes, eu não sei se você viu essa parte da live, mas para as mulheres com SOP não é bacana restrição severa de carboidrato, não é bacana você cortar por completo o carboidrato. É bacana você tirar os açúcares, sim. É bacana você tirar os carboidratos refinados e muito simples da rotina, sim, mas não é um crime você consumi-los. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que tem SOP e ama doce, não vive sem doce, come doce todo dia. Tá bom, eu não vou conseguir mudar isso de imediato nela, porque é uma necessidade fisiológica e principalmente emocional dessa pessoa. Eu não vou poder simplesmente virar pra ela e falar assim, olha, você não vai comer doce nunca mais na sua vida, a partir de hoje tá abolido o doce. Porque ela não vai seguir, ela não vai conseguir dar conta, ela vai entrar numa restrição tão grande que isso pode gerar uma compulsão nela depois e ela vai comer o triplo do doce, entendeu? E aí, o que eu faço com essa paciente, então? Eu vou ensinar ela, quando consumir o doce, que ela é viciada e que ela come todo dia, que ela consuma esse doce junto com outro tipo de nutriente. Uma gordura ou uma proteína, por exemplo. Porque esses nutrientes vão lentificar a absorção do açúcar que está no doce dessa pessoa. Então, por exemplo, a minha paciente ama brigadeiro e come um brigadeiro todo dia. Se ela comer esse brigadeiro, que ela já come todo dia, que ela já está acostumada e que ela não vai abolir de vez, junto com uma castanha, que é um alimento riquíssimo em gordura, a gordura presente na castanha vai fazer com que o impacto desse brigadeiro no sangue da minha paciente seja menor. Carol, como assim? Pensem no seguinte exemplo. Eu estou entregando para você agora um Tupperware com 5 kg de arroz branco. E eu falo para vocês, eu quero 10 grãos de arroz branco. Gente, moleza, né? Vai pegar, contar 10 grãos e em 5 segundos vocês vão me entregar o que eu tô pedindo. Agora, se nesse mesmo Tupperware eu colocar arroz branco, arroz agulha, arroz cateta, arroz parborizado, arroz integral, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão preto, feijão carioquinha, feijão azul, que enfim, uma série de grãos. E eu falar pra você, olha, eu quero 10 grãos do arroz cateto.
Quanto tempo você vai demorar para conseguir encontrar esses 10 grãos que eu tô te pedindo? Provavelmente muito mais do que se ali tivesse só o arroz que eu quero, não é? O nosso corpo passa por exatamente esse processo. Se você entrega para ele só um nutriente, só o doce, só o açúcar, só o pão, se você come um pão francês branco puro, por exemplo, o trabalho do seu organismo de conseguir tirar a energia desse alimento é o mesmo que se eu te entregar 5 quilos de arroz branco e pedir para você 10 grãos do arroz branco. Vai ser extremamente fácil dele obter energia, dele fazer a absorção desse alimento. É por isso que isso aumenta seus níveis de glicose no sangue, isso aumenta seus níveis de insulina no sangue e isso principalmente faz a sua resistência à insulina piorar, fazendo com que você tenha fome em muito menos tempo. Agora, se eu entrego para o meu organismo um brigadeiro, que é o açúcar, junto com uma castanha, que é uma gordura, e ainda de quebra coloco uma proteína importante nessa refeição, eu vou engolir tudo isso, meu estômago vai misturar todos esses nutrientes e vai entregar tudo misturado para o meu intestino fazer a seleção do que ele quer. E aí o meu intestino, para selecionar o nutriente que ele precisa, ou seja, para extrair dessa mistura toda o açúcar, ele vai demorar muito mais tempo. Assim como você vai demorar mais tempo se eu te entregar um Tupperware com vários tipos de grãos diferentes e pedir para você selecionar o arroz cateto, ou o arroz agulha, ou o arroz integral, ou qualquer um dos grãos que estão ali presentes. Então, misturar nutrientes na refeição diminui o índice glicêmico dessa refeição. É muito melhor você consumir um arroz com uma carne, por exemplo, do que você consumir só o arroz. É muito melhor você consumir uma fruta com um iogurte, que é uma fonte importante de proteína, do que você consumir só a fruta. É muito mais importante para o controle glicêmico, para o controle da resistência à insulina, a mulher que tem SOP, quando consumir um doce, consumir esse doce com algum nutriente diferente do açúcar, diferente do carboidrato. Porque isso vai dar mais trabalho para o organismo dela absorver, isso vai fazer com que a insulina não seja produzida de forma exacerbada, seja produzida demais. Isso vai lentificar o processo de digestão dela e isso vai fazer com que ela tenha mais tempo de saciedade, ou seja, ela fica saciada por mais tempo. Ela demora mais para ter fome de novo. Alguém aqui já fez a bobagem de comer uma maçã quando tá com fome? Você tá lá faminta, o estômago roncando, morrendo de fome, aí você fala assim, eu vou comer uma maçã. Gente, parece que em 5 minutos a fome dobra, né? Quem nunca passou por isso? Tudo bem que a maçã é uma fruta, né? Tem uma característica muito pessoal dela de ser uma fonte importante de bromelina, de fibras que aceleram o esvaziamento gástrico e é por isso que ela traz tanta fome. Mas a maçã, embora ela tenha fibra, ela é praticamente toda carboidrato. Ela é 100% carboidrato ali. E aí a absorção, a digestão dessa maçã acontece de uma forma tão rápida que parece que você tem o dobro da fome depois que come essa maçã. Agora combina essa maçã com uma castanha, por exemplo, que tem bastante gordura. Ou come essa maçã junto com um copo de iogurte ou de leite. Você vai ver como a sua saciedade vai aumentar e como o tempo que você fica saciada vai aumentar. É esse raciocínio que a mulher com síndrome do ovário policístico precisa ter quando não tiver jeito e ela for consumir um alimento rico em açúcar, quando ela for consumir um alimento rico em carboidrato. Cara, você tá numa festa de criança, você vai deixar de consumir o que você gosta? Você vai deixar de ir pra festa porque você tá de dieta? Gente, desculpa, mas essa não é a minha linha. Esse não é o trabalho que eu faço. E essa não é a orientação que eu vou dar pra minha paciente. Falar, olha, fulano, você tem SOP, se você quer controlar a tua SOP, aceita que dói menos, você não vai na festa de criança do amiguinho do seu filho. Cara, isso não é legal, isso vai gerar uma restrição e que vai depois virar uma compulsão muito grande na vida dessa pessoa. Então é melhor que vocês entendam o que acontece no seu corpo, como seu corpo reage quando consome um alimento e como você pode fazer para isso ter um impacto menor na sua saúde, para isso ter um impacto menor no seu tratamento. É claro que eu não vou dizer para minha paciente, olha, vai na festa de criança todo dia, 5 vezes na semana e come o que você quiser lá. Claro que isso não vai gerar para ela o resultado que ela veio buscar, não vai gerar para ela o tratamento da SOP que ela precisa, mas também não precisa restringir demais, não precisa deixar de consumir o que você gosta e não precisa deixar de ir nos lugares que você gosta ou que você poderia ir por conta do fato de você estar de dieta ou estar tratando a síndrome do ovário policístico, tá bom? Deixa eu ver as dúvidas que apareceram aqui depois. Carol, estou tentando fazer dieta, mas no sábado à noite me libera para comer uma pizza ou algo diferente. Tem problema?
Thay, é o que eu acabei de explicar. Cara, não tem problema nenhum em você fazer isso. Desde que você tenha consciência da quantidade de pizza que você vai consumir, do sabor da pizza que você vai pedir e como você pode fazer ao longo do seu dia para essa pizza não ter um papel, um impacto negativo no seu tratamento. Cara, não é uma pizza que vai impedir você de emagrecer. Não é uma pizza que vai impedir você de ter o resultado que você deseja. Desde que você saiba como colocar essa pizza na rotina e fazer com que ela faça parte de uma rotina toda, entendeu? De um hábito alimentar todo. Ninguém precisa abolir os alimentos que gosta, gente. O que a gente precisa é entender como cada alimento reage no nosso corpo, qual é o efeito dele no nosso tratamento e como a gente pode fazer dentro da nossa rotina para esse efeito ser o menor possível, tá bom? Tenho que fazer minha consulta, você é maravilhosa, a Ari falou. Carol, me ajudou a deixar um vício por doces. Eu considerava... A Gisele! Oi, Gi! Eu considerava como uma abstinência, pois tinha dias de ir à noite nas farmácias de plantão atrás de doces porque não conseguia dormir. Gente, é isso. Não adianta você colocar na sua cabeça um dia que a partir de hoje você não vai consumir aquilo que você ama, que a partir de hoje você vai abolir por completo doce. Cara, você não vai, o teu corpo é dependente de doce hoje. Se você é dependente de doce, se você come doce todo dia, o seu corpo pede doce pra você. E você precisa ensinar ele pacientemente de que ele não é necessário, de que o doce pode não fazer parte do seu dia a dia. Ele pode fazer parte da sua vida de vez em quando vale muito a pena e quando for um alimento que você gosta muito, mas que você não precisa dele para dormir, que você não precisa dele para viver, que você não precisa dele para ser feliz. E isso é um trabalho de formiguinha, por um acaso, né? É um trabalho dia a dia, é um trabalho aos poucos, é um trabalho com muita paciência e dedicação para que ninguém, gente, começa a consumir doce todo dia de uma hora para outra. Ninguém acorda um dia e fala, pronto, hoje eu preciso de doce para sempre. Não é isso. A gente cria um hábito. A gente cria um dia a dia que se torna um hábito. E a desconstrução disso também tem que ser gradual, também tem que ser dia a dia, também tem que ser com paciência. E, gente, entenda, o nosso corpo manifesta o que ele precisa e não é à toa. Muita gente fala pra mim, Carol, eu posso fazer... Gente, uma coisa que é muito comum a paciente falar pra mim, Carol, eu faço a bobagem de pular o café da manhã. Eu sei que eu preciso tomar café da manhã, mas eu faço essa bobagem. Gente, pular café da manhã não é uma bobagem se você não tem fome de manhã. Se você não tem fome de manhã, não sente necessidade de comer, tá tudo bem você não fazer o café da manhã. O seu corpo não tá pedindo comida. Por que você vai dar comida pra ele? Outra coisa, Carol, eu sei que eu tenho que comer a cada 3 horas, mas eu não consigo. Você não tem que comer a cada 3 horas, assim como você não tem que fazer jejum intermitente. Gente, o que dá certo para uma pessoa não é o que vai dar certo para todo mundo. Um exemplo que eu ouvi de uma amiga minha, Natália. Eu vi nos stories dela esse dia e falei, nossa, cara, é isso. É um exemplo perfeito porque eu tenho que dizer e às vezes eu não sei como. Imagina a seguinte situação, você tá aí me assistindo e você tem um banheiro aqui do seu lado. E você tá morrendo de vontade de fazer xixi. Faz sentido você não ir fazer xixi? Faz sentido você ficar aqui com o banheiro do seu lado, morrendo de vontade de fazer xixi e ficar segurando o seu xixi? Faz sentido? Por que a gente faz isso com a fome? Porque a gente tá com fome, tem comida aqui do nosso lado e a gente não come porque a gente tem que ficar 6, 8, 12, 16, 36 horas em jejum. Seu corpo tá pedindo comida porque ele precisa de nutriente. Aí o inverso também é válido. Você tá aqui e o banheiro tá aqui do lado. Você vai fazer xixi mesmo sem ter vontade só porque o banheiro tá aqui do lado? Faz sentido isso? Agora, por que a gente faz isso com a comida? Porque a gente tá aqui, não tá com fome, tá tudo bem, nosso corpo tá funcionando bonitinho e a gente vai e come só porque a comida tá ali. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo. Gente, nosso corpo é perfeito. Nosso corpo sabe dizer exatamente o que ele precisa e a hora que ele precisa. A gente só precisa voltar a ouvir o nosso organismo. Voltar a ouvir o que o nosso corpo diz. Tá bom? Cortei açúcar da minha vida por causa do dumping. Pequeno passo para a morte. Como faço? Nádia, essa dica que eu dei de você combinar os alimentos fontes de carboidrato com alimentos que são fontes de proteína ou gordura é excelente para você, porque vai evitar o pico glicêmico, né, o pico de glicose, consequentemente vai evitar o pico de insulina e aí por consequência o seu corpo vai conseguir manter os níveis de glicose mais adequados, evitando o dumping, tá bom?
E o açúcar demerara pode consumir? Gente, dentre as opções de açúcar, pensando na mulher com síndrome do ovário policístico, a melhor opção é o açúcar de coco, porque ele tem um índice glicêmico menor de todos os açúcares. Depois vem o açúcar demerara, que seria uma segunda opção, e a terceira opção, o açúcar mascavo, tá? Então, açúcar de coco, açúcar de demerara, depois o açúcar mascavo. E todos eles melhores que o adoçante. Então, Carol, eu uso adoçante ou açúcar de coco? Açúcar de coco. Carol, eu uso adoçante ou açúcar demerara? Açúcar demerara. Quanto mais natural a dieta da mulher com SOP, melhor vai ser pra você e melhor vai ser pro seu resultado, tá bom? Nutri, posso menstruar sem ovular? Opa! Jéssica, acontece muito. Isso chama ciclo anovulatório. É quando a mulher tem o ciclo menstrual, mas ela não tá ovulando. E ela não tá ovulando normalmente por conta do FSH e do LH que estão descompensados, tá? E isso pode ser o motivo pelo qual geram os cistos. Oi, Carol, sou Amanda, sua nova paciente. Estou animada para começar o desafio amanhã. Seja bem-vinda, Amanda! Amanhã a gente começa 3 turmas de desafio. Síndrome do ovário policístico, tentante e desafio low carb. A gente ainda tem vaga para as 3 turmas. Então, para quem tá aqui me assistindo e quer participar dos desafios, corre lá que ainda dá tempo. E muita gente me pergunta, né? Carol, eu sou tentante e eu tenho SOP. Qual desafio eu escolho? Se você é tentante e tem síndrome do ovário policístico e a SOP hoje para você está descompensada, ou seja, você tem sintomas da síndrome do ovário policístico, tem queda de cabelo, tem acne, tem pelos no rosto, ciclo menstrual irregular ou anovulatório, tá com dificuldade para engravidar, enfim, a SOP não está controlada, começa pelo desafio de SOP. Porque no desafio de SOP a gente fala de tudo isso que eu falei aqui pra você, muito mais, tá? A gente vai falar do tratamento natural, dos fitoterápicos, dos suplementos, da atividade física, da dieta. A gente fala de tudo que ajuda no controle da SOP. E aí quando você controla a sua SOP, por consequência, você melhora a fertilidade e aumenta muito a chance de você engravidar. Agora, se você tem SOP, mas você já me segue faz tempo, já participou de algum curso meu, já fez algum desafio, hoje a sua SOP está controlada, você não tem sintoma nenhum, aí você pode ir para o desafio de tentantes. Porque no desafio de tentante, a gente não fala de SOP, a gente fala de fertilidade. Então, a gente vai fazer tudo o que pode melhorar a fertilidade da mulher, ela tendo SOP ou não. Então, não adianta você, mulher que tem síndrome do ovário policístico, ir para o desafio tentante com a sua SOP descompensada. Porque você vai precisar de muitas outras coisas para primeiro controlar a síndrome do ovário policístico, para depois melhorar a sua fertilidade e poder engravidar, tá? Então, essa é a diferença do desafio de tentante e do desafio de SOP. Carol, eu tenho SOP e quero emagrecer. Eu faço o desafio SOP ou eu faço o desafio low carb? Se você tá com a SOP descompensada, descontrolada, faz o de SOP. Melhorando a síndrome do ovário policístico, controlando a SOP, tratando a SOP, você vai perder peso. Agora, se você já fez o desafio de SOP, já tá com ela controlada e quer focar na dieta, quer colocar toda a sua energia na dieta para perder peso, ou mesmo se você não tem síndrome do ovário policístico e quer perder peso, aí você pode fazer o desafio low carb. E, gente, pelo amor de Deus, vocês estão aqui há quase 1 hora comigo. Eu acabei de falar que eu não sou a favor da dieta restritiva. Eu não sou a favor de nunca mais comer doce. Eu não sou a favor de você fazer uma dieta 0 carboidrato. Então, por favor, não entra no meu desafio esperando algo desse tipo, tá? Porque no desafio eu sou a mesma pessoa que eu sou aqui na live, eu sou a mesma pessoa que eu sou nas minhas aulas e eu sou a mesma pessoa que eu sou no meu consultório com o meu paciente. Eu jamais vou fazer um desafio de você consumir 0 carboidrato no dia. Eu jamais vou pregar no meu desafio que o carboidrato é o grande demônio da dieta ou o grande demônio do seu objetivo. Gente, ele não é e ele não merece esse título. Então, se você quer fazer uma dieta low carb, ou seja, uma dieta com baixo consumo de carboidrato, só que não cortando o carboidrato por completo e não demonizando o carboidrato por completo, aí você pode entrar no desafio low carb, você vai ser muito bem-vinda e eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá bom? Essa dica que eu dei, né, do consumo do carboidrato, sempre com uma proteína ou com uma gordura, é uma das 30 dicas que eu dou no desafio low carb para você poder comer o que você gosta, para você poder participar das reuniões de família, para você poder ir na festa dos amiguinhos do seu filho, sem se martirizar e sem ter que não consumir nada, ir alimentado para festa, para não comer nada lá, ou então não ir para festa já que você tá de dieta, tá? Então são várias dicas, vários desafios que ajudam você com isso, você aprender
aprender a colocar os alimentos que você gosta na sua rotina e ainda assim perder peso, e ainda assim ter mais saúde, e ainda assim controlar a SOP, tá bom? Carol, eu fiquei muito tempo sem menstruar, agora veio e fiquei muito feliz, mas estava vindo muito, estou com medo. Marli, se você ficou muito tempo sem menstruar, pode ser por isso que o fluxo está muito intenso, tá? Então não se desespera, vamos esperar o próximo ciclo acontecer e aí você analisa como tá o fluxo, tá bom? Carol, hoje vejo que é mito. Temos que comer a cada 3 horas. A gente só deve comer quando o corpo pede. Exato, Gi, é isso. É a gente poder ouvir o nosso corpo e identificar o que ele tá querendo dizer. Quantas vezes você comeu e você não tava com fome? Quantas vezes você comeu porque tava triste? Quantas vezes você comeu porque tava chateado ou preocupado? Gente, se você tá triste, você precisa de algo pra te alegrar e não comida. Tudo bem que a comida alegra, mas ela tem um efeito momentâneo. Se você tá preocupada, você precisa resolver o motivo da sua preocupação e não comer um doce. Então, gente, come quando tá com fome e não quando tá triste, preocupado, com sono ou com qualquer outro sentimento, tá? E o xilitol pode? Pode, gente, vocês podem tudo. Eu não obrigo nada a ninguém. Mas o xilitol é um adoçante e eu não indico adoçante para mulher com SOP. Tá? Se a pessoa não tem SOP, tá tudo bem. Agora, ou endometriose. Agora, se você tem síndrome do ovário policístico ou endometriose, eu contraindico qualquer adoçante, mesmo o xilitol e o stevia. E aí eu vou pedir para você diminuir gradualmente o consumo de açúcar e optar pelos açúcares de menor índice glicêmico, que são aqueles que eu falei aqui. Primeiro o açúcar de coco, depois o demerara e por último o mascavo, tá bom? Carol, o que tem a dizer sobre quem faz atividade física há um bom tempo? Tem uma alimentação e está com peso normal e ainda não consegue ovular. Mili, tem uma série de coisas que podem estar acontecendo, tá? Às vezes você está fazendo muita atividade física, mas a mesma atividade há muito tempo, seu corpo já não responde muito a ela. Às vezes você tem uma dieta saudável, o que não significa uma dieta que favoreça a fertilidade. Às vezes você tem o peso adequado, mas tem o percentual de gordura alto. Né? Então, assim, várias coisas precisam ser estudadas e precisam ser avaliadas aí para tentar entender o que pode estar acontecendo, o que pode estar impedindo você de engravidar, tá bom? Carol, isso eu faço no grupo de tentantes. Então, vale a pena, de repente, você se inscrever no grupo que começa amanhã para eu poder avaliar o seu caso e poder te dar uma resposta melhor. Gente, pessoas que entram no meu grupo são como pacientes meus, tá? Se você se inscreve no meu grupo, você não é só mais uma pessoa dentro do grupo. Eu analiso cada caso, eu analiso cada sintoma, eu analiso cada histórico, eu analiso cada rotina, cada dia a dia, cada vontade que a pessoa tem, cada hábito. E eu faço uma sugestão de cardápio de acordo com isso. Então eu não tenho como... Hoje eu vejo que, gente, não tem como mandar uma dieta geral pro grupo inteiro. Porque ali no grupo tem uma pessoa que é vegetariana, uma pessoa que é vegana, outra pessoa que come carne, uma pessoa que amamenta, uma pessoa que nem amamenta, nem tem filho, nem é gestante, nem nada. Então, gente, no grupo você não é só mais uma. Eu avalio caso a caso para montar a melhor sugestão de cardápio para você de acordo com a sua necessidade, tá? Então, se você é tentante, se você está tentando engravidar, quer melhorar as chances disso acontecer logo, entra no grupo tentante que eu vou ter o maior prazer do mundo de poder te ajudar, tá bom? Poxa, tô aprendendo muita coisa com a Nutri. Que bom, Adri! Acho que a minha neném tem cólica por conta da minha alimentação. Dri, nenhum nenê tem cólica por conta da alimentação da mãe, tá? A alimentação da mãe não é capaz de provocar cólica em bebê nenhum. Mas pode ser que você esteja comendo algum alimento que potencializa a cólica que a sua bebê já teria, independente de você comer aquilo ou não, tá? Mas isso é assunto lá pro Gestar Clube. Depois eu faço uma live pra eles explicando exatamente isso. Se você não me segue lá, corre lá e me segue. É @gestarclube. É um Instagram que eu mantenho só pra quem é gestante e mamãe, tá bom? Eu iniciei no de SOP, estou no de tentante e já pensando no próximo. Qual devo ir? A Gi falou. Gi, você tem que ir pro programa de combate à SOP. Chega de desafio pra você, gente. Olha só, o desafio, ele é muito bom para colocar a pessoa em ação. Então, a pessoa que tá perdida, que não sabe por onde começar, que não consegue seguir dieta, que tem dificuldade em mudar os hábitos alimentares, que precisa de um incentivo, precisa de uma motivação, precisa saber para onde ela tem que ir, para onde ela tem que direcionar a força, o desafio é excelente. Mas, gente, o desafio são 30 dias. Ninguém muda os hábitos em 30 dias. É importante ter uma continuidade. E você, Gi, que já sabe, já aprendeu muita coisa, já tá colocando
em prática muita coisa, é hora de ir para o programa de combate à SOP, que é o programa mais completo que eu tenho, que inclusive começa amanhã e hoje é o último dia de se inscrever, tá? O programa de combate à SOP é o Revolução Hormonal, mais os 90 dias contra a SOP, mais o canal do Cantinho da Nutri. No Revolução Hormonal, você tem 36 horas de aulas gravadas que você pode assistir em qualquer lugar e quantas vezes você quiser. Então, é o conteúdo mais... Oi, gente! Estão me ouvindo? Consequentemente, além do Revolução Hormonal, você pode assistir as aulas em qualquer lugar, quantas vezes quiser. 3 meses de acompanhamento no grupo de desafio. Então, quem já fez os 30 dias contra a SOP, entrando para o programa de combate à SOP, vocês vão ter 3 meses no grupo. Então, são 90 desafios contra a síndrome do ovário policístico e, por consequência, você vai ter muito mais conhecimento, muito mais mudança de hábito, realmente. Você vai realmente trazer tudo aquilo que você aprendeu para o seu dia a dia. Então, qual que é a grande ideia? Eu passo muito conteúdo no Revolução Hormonal. Eu ensino muita coisa no Revolução Hormonal. Gente, equivale a 36 consultas, é muito conteúdo. E aí eu transformo tudo isso que tem lá no Revolução Hormonal em um passo a passo, com 90 passos, onde eu passo no grupo Desafio 90 Dias contra a SOP. Então eu pego todo o conhecimento do Revolução Hormonal e transformo em pequenas atitudes que eu ensino nos 90 Dias contra a SOP. Então você aprende no Revolução Hormonal, você coloca em prática nos 90 Dias contra a SOP e dali em diante você não tira mais isso da rotina, o que vai te garantir que os seus sintomas nunca mais voltem e que você consiga viver para sempre sem manifestar a síndrome do ovário policístico, tá bom? E no canal, para quem perguntou, o canal eu falo de coisas que não necessariamente são sobre síndrome do ovário policístico, mas que ajudam a mulher a conseguir seguir a dieta e a conseguir seguir o tratamento. Então eu falo de motivação, eu falo de planejamento, de organização, de como arrumar a geladeira, de como arrumar a despensa, como fazer lista de compras. Então são dicas que vão além, muito além da síndrome do ovário policístico, mas que são fundamentais para quem quer conseguir colocar tudo aquilo na rotina, conseguir colocar tudo aquilo no dia a dia, tá bom? Estou com o Rômen e a testosterona normais, mas a acne está insuportável. Braços, costas, rostos. Desafio 90 dias... Grupo, né? Programa de combate à SOP, se você quiser resolver isso de uma vez por todas e já ir para o programa mais completo. Ou 30 dias contra a SOP, tá? Pra gente entender o que está gerando essa descompensação, esses sintomas e poder tratar e melhorar a sua acne. Carol, entrei no desafio tentante, mas não tenho a menstruação regularizada, mas os outros sintomas não tenho mais. Tá tudo bem, Amanda, você já conseguiu, você já está controlando a SOP e você precisa focar realmente na parte da fertilidade, então o desafio tentante tá super ok pra você, tá bom? Será que é possível engravidar sem ter a menstruação regularizada? É possível, é mais difícil, mas é possível, tá? Treino às 17 horas e estou no seu programa. Aí tô em dúvida, o que comer para o treino ou pós-treino? Ana, me pergunta lá no grupo, e aí eu respondo especificamente no seu caso, tá bom? Boa tarde, Carol, eu estou no grupo da SOP e em 2 semanas já eliminei 3,5 kg. E a minha disposição está melhor e minha visão mudou. Agora eu sei que posso comer o que me faz mal, estou muito grata. Ah, Andréia, que bom, fico muito feliz. Outro depoimento aqui que eu não esperava, nem sabia que a Andréia estava aqui. Mas é muito bom ver esse tipo de coisa acontecendo. E, André, você também já está super apta a aproveitar que o programa de combate à SOP está começando, sair do grupo, não sair do grupo, óbvio, você vai continuar no grupo até ele terminar, mas já garantir a continuidade disso no programa de combate à SOP, que é esse programa que eu acabei de falar, que é o programa mais completo que eu tenho. Você vai ter as aulas do Revolução Hormonal, um novo grupo com 90 desafios, com 90 dias de acompanhamento. E, gente, tem uma coisa que eu não falei que é importante. O Rui tá aí? O Rui tá me assistindo? No programa de combate à SOP, o Rui, que é meu amigo psicólogo, ele vai ficar 100% do tempo com a gente. Então, além do acompanhamento nutricional e do personal trainer, essa nova turma do programa de combate à SOP também vai ter o acompanhamento de um psicólogo 100% do tempo. Então, olha que fantástico. E começa amanhã. Hoje é o último dia das inscrições, tá? E, Andréia, você vai ser super bem-vinda lá. Então, você vai ter o Revolução, mais os 90 dias, mais o grupo, né, do WhatsApp novo, com o Rui, com o personal e ainda o canal do Cantinho da Nutri para falar de outras coisas que também são importantes, tá bom? Gente, o meu tempo tá acabando, o Instagram já está me cortando aqui, tem 1 minuto e 17. Se você mandou uma dúvida e eu não te respondi aqui, depois manda pra mim no inbox, manda pra mim no direct, que eu vou ter o maior amor e carinho do mundo pra te responder ainda hoje, tá bom? Se tem alguma dúvida sobre o programa de combate à SOP, também pode me chamar lá.
eu te explico direitinho. E se você quer fazer parte de uma das turmas que começa amanhã, dos 30 dias, Low Carb na prática, contra a síndrome do ovário policístico ou para tentantes, acesse o meu site. É www.cantinhodanutri.com.br/desafios. Alguém coloca aqui para mim? www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí lá você tem acesso a todas as informações de todas as minhas turmas de desafios. Dá pra ver depoimento de quem já fez, dá pra ver informações. E se eu não gostar